Fala galera, vamos começar uma oficina de linguagem Go ou Golang. Essa oficina será dedicada a matérias de linguagem de programação com o professor Leandro Costa Longa, do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Espírito Santo. A oficina vai ser apresentada por mim, Paulo Wagner Cardoso Gama Vasconcelos e Francisco Júnior Socol. Este castor que vocês estão vendo aí é o mascote da nossa linguagem e vamos ampliar nossos conhecimentos sobre a linguagem no decorrer desta aula. Bom, esses são os três criadores da linguagem Go. Essa linguagem ela foi desenvolvida pela Google para buscar reunir o que existe melhor nas outras linguagens. Então, ela quis montar uma linguagem onde teria todas as características das outras linguagens. O projeto começou em 2007, teve por criadores que é o Robert, o Thompson e o Pike, que são esses três caras aí. Bom, vou falar um pouco aí de cada um deles, uma coisa básica aí. O Robert Pike, ele nasceu no Canadá em 1956. Ele foi o responsável pela criação do projeto aí da linguagem Go e do sistema operacional Plan 9. Ele criou o padrão UTF-8 junto com Thompson. Ele trabalhou no sistema Unix e no laboratório Bell. Ele é um engenheiro de software e é um escritor. Atualmente ele trabalha na empresa Google. Um pouquinho do Thompson aí, ele nasceu nos Estados Unidos em 1943. Trabalhou no laboratório Bell também. O Thompson foi um dos principais criadores do sistema Unix e também criador da linguagem Go e da linguagem B. Criou também, junto com o Pike, o padrão UTF-8. Bom, o Robert ele é PhD em Ciências da Computação pela ETH Zurique, na Suíça. Ele foi pioneiro aí no design da linguagem Go, então esse mascotezinho aí ele que desenvolveu. Atualmente ele trabalha na empresa Google também. Atenção aí pessoal, que tem uma outra linguagem também chamada Go, só que essa Go é com exclamação. Então não confundem a Go com exclamação com a Go da oficina. Essas duas linguagens são bem parecidas. Ela foi criada por Francis e Clark em 2003, mas McCake ele não fez o registro dessa linguagem. Então quando o Robert, o Pike e o Thompson criaram a linguagem Go, eles registraram com o nome Go. Então o McCake ele ficou muito revoltado por causa disso. O site do Go disponibiliza um ambiente de desenvolvimento bem simples e nesse ambiente você consegue desenvolver pequenos trechos de código desde que não precise de mais de um pacote. As distribuições dos compiladores são disponibilizadas para os sistemas FreeBSD, Linux, macOS e Windows de 32 e 64 bits, arquiteturas x86. Agora nós vamos conhecer um pouco do site para vocês verem a pequena ferramenta oferecida pelo site do Go. Esse é o site do Go e ele oferece esse pequeno mecanismo de compilação online, né? Ele oferece também a documentação da linguagem, ele oferece um pouco da história, né, do projeto e tem um blog, né? E algumas pequenas ajudas, né, tutoriais explicando como é que funciona toda a linguagem e as formas de programar e utilizar as ferramentas de melhor forma na linguagem. Como vocês podem ver, esse é o código do Hello World, você consegue executar ele, nesse simples comando. E você também consegue alterar esse código que está aqui. Eu previamente já tinha feito essa função, e aqui você pode chamar essa função e testar o resultado dela, né? Que é um resultado simples, né? Só para retornar uma inteira, só para testar e mostrar que esse compilador funciona de fato, né? Você pode alterá-lo durante o uso do site, né? Bom, vou ensinar aí como vocês podem estar baixando a IDE do Google para vocês estar programando. Vocês abrem o site aí que está na descrição. Vocês vão estar aqui, vai estar escrito aqui, baixando o Go. Vocês dão um clique, vai abrir essa outra página. Aí vocês dão um clique aqui embaixo, baixar Go. Bom, aqui você vai estar escolhendo para qual plataforma você quer baixar. Então você tem o Windows,
Apple ou o Linux. E tem open source também. Se você quer uma mais específica, você pode estar escolhendo qual a versão da IDE que você quer, né? Tem todas as versões aqui, certo? Então é só baixar aqui, vai estar fazendo download aí. Vamos clicar nele aqui para estar instalando ele. Se der um clique aí vai aparecer a janela aqui da IDE, vocês dão em Next, Next de novo. Vocês escolhem aí qual diretório que vocês querem estar instalando e dão em Next. E mandam instalar finalmente. Pronto. Pronto. Finalizamos a instalação do Go. Só um minutinho. Certinho. Finish. Aí para testar, galera, vamos abrir aqui o prompt. Só digitar Go e dar um Enter. Aí se aparecer essas informações aqui, é que o Go está instalado corretamente, certo? Então vamos voltar às videoaulas. O Go suporta esses tipos de valores que a gente tem, que são os booleanos, numéricos, string, array, structs, ponteiros, extração de função, procedimento, mapa e channel. Os tipos são os primitivos, compostos e o recursivo. Faz checagem de tipos, equivalência de tipos e tem princípio de completude e expressões. Agora vamos ver tipos primitivos, que nós temos nesse exemplo aí string, o int, o booleano, né? E o float. A declaração desses tipos são feitas dessa forma em Go, né? As variáveis, né? E as suas representações são desse tipo. O booleano representa apenas valores booleanos, ou que são true ou false. O numérico representa tanto inteiros como pontos flutuantes. Ele também representa tantos valores inteiros como pontos flutuantes e também representa valores complexos de 64 e 128 bits. Tem também números com sinal e sem sinais, né, que são o signInt e o int. E ele também tem strings, que são na verdade array de bytes, né, de char, né, mas seus tamanhos são imutáveis. Agora nós vamos falar um pouco de tipos compostos. Um exemplo deles são os produtos cartesianos, né, que são feitos por meio de structs, né, que nesse caso a gente tem um exemplo, né, de uma pessoa onde tem um nome e a idade, né, e eles são nada mais do que conjuntos de elementos relacionados. Temos também os mapeamentos, que são arrays, mapas ou funções, né. Aí a gente tem um exemplo de um mapping, que é feito dessa seguinte forma, né, onde K1 é uma chave primária que leva ao 7 no caso, né, e o K2 é uma chave primária que leva ao 13. Nós temos aí, né, a forma de imprimir na tela, né, o que tem no map por inteiro, né, e temos também como pegar o valor associado à chave, que é feito dessa seguinte forma, que está no exemplo aí. O mapa é um grupo não ordenado de elementos que possui chaves únicas. E isso não é feito por meio de índices, sim de chaves, né? Aqui nós vamos ter os arrays, né? Que são como os vetores que nós conhecemos de C, né? Funcionam basicamente da mesma forma, né? Go dá suporte para você imprimir todo o vetor de uma forma simples, né? E ele tem como você setar, né, uma posição através do índice, né? Como está sendo feito esse A na posição 4 recebe 100. Ele tem também funções, né, que são interligadas a esses arrays, né, quando, por exemplo, além, né, que é para olhar o tamanho desse array. Existem outras funções também relacionadas que não vêm ao caso. As structs elas podem ser atualizadas tanto de forma seletiva como totalmente atualizadas, né? Como vocês podem ver pelo exemplo, né, você pode atualizar cada campo da struct, como você pode associar uma variável daquele mesmo tipo. Os tipos recursivos são feitos por meio de structs. Eles são implementados através de ponteiros. Como vocês podem ver, ele tem um ponteiro que aponta para o mesmo tipo da struct, como em uma lista encadeada. Go faz a persistência de dados através do tipo file, né?
E essas são os únicos variáveis persistentes que existem nele, que funcionam como ponteiros. Eles são ponteiros para arquivos que ficam em disco, né? E aí tá pequeno exemplo de como funciona, né? O doc ele vai receber, no caso, o que ele leu do arquivo e ele escreve com esses comandos aí. Vamos falar um pouco de polimorfismo. A linguagem Go, ela não permite polimorfismo de coerção. Então, a coerção desses tipos deve ser feita, explicitada pelo programador. Então, fica a parte do programador fazer esse caching. Se o programador não especificar o tipo dessa variável, a linguagem ela faz a tipagem baseada de acordo com o contexto utilizado. Então temos aí um exemplo de caching feito pela linguagem. O Go não oferece polimorfismo paramétrico, ele não suporta. Tentamos fazer uma função paramétrica, mas logo deu erro, como visto aí no exemplo abaixo. Go também não suporta polimorfismo de inclusão. Go não tem tipos que contenham subtipos que herdam operações aplicáveis a valores desses tipos. Como no exemplo abaixo, temos aí um exemplo de inclusão que não funciona na linguagem Go. Falaremos agora de passagem de parâmetros. Go dá suporte a passagem de parâmetro por cópia. Como no exemplo, passamos um valor de uma variável inteiro que fizemos um if onde ele reconheceu, certo? Mas Go não suporta passagem de parâmetros por referência, mas ele simula essa passagem por ponteiros. Temos aí uma função onde recebe ponteiros que retornam uma pilha com getNext e uma pilha com getValor. Verificação de tipos. A linguagem Go é uma linguagem estaticamente e fortemente tipada. A mesma faz uma verificação estática de tipos no momento de execução, quando possível, e uma verificação dinâmica no momento de compilação, quando necessário. Como no exemplo abaixo, temos a variável recebendo 10 e logo abaixo mudamos esse valor dessa variável para nomes. Isso ele dá um erro. Go introduz uma forma curta de declaração de variáveis, baseadas em inferências do tipo. Temos uma variável que não foi declarado o tipo dessa variável, mas a linguagem faz uma amarração estática de tipo e atribui esse valor a essa variável. Interface e exceções. Como a linguagem Go não é a linguagem orientada a objetos, mas Go simula a orientação a objetos através de interfaces, como no exemplo tipo, área, interface. Exceções. Go não suporta tratamento de exceções, mas pode ser feita pelo usuário. Go não dá suporte a classes e objetos, mas ele simula isso através de structs e funções interligadas a esses structs. E se você colocar o nome dessas funções em letras maiúsculas, elas são funções públicas, e em letras minúsculas, elas são funções privadas, onde apenas o pacote pode acessar. A linguagem Go oferece polimorfismo de sobrecarga, mas não oferece polimorfismo de sobrecarga de funções. Como no exemplo, fizemos a operação de sobrecarga em cima do operador mais, somando dois valores float, 32, e dois valores int, 32. Vamos falar sobre expressões e comandos. Go, diferente de muitas linguagens, ela apresenta apenas os comandos if, else, switch e for. Os comandos while e do while, como na linguagem C, elas não são permitidas, mas veremos que elas podem ser implementadas com for. Aqui temos um exemplo de expressões if, else. É basicamente igual à linguagem C. Temos aqui também o exemplo switch, que é também basicamente
igual à linguagem C, onde temos aqui switch média e os cases, e cada case tem o break. Temos também o comando for, onde temos 3 parâmetros, como um for normal em C. Como dito, a linguagem não permite o while do while, mas se usamos o comando for com apenas o parâmetro do meio, nesse exemplo aí, i menor que 10, nós faremos um while, certo? Então, desse jeito, podemos simular o while na linguagem Go. O Go faz uso de ponteiros, porém ele não faz aritmética com ponteiros. Ele faz gerenciamento através do garbage collector, que funciona mais ou menos como mostrado no GIF abaixo. Ele olha quais espaços de memórias alocados pelo programa ainda são referenciados, ou seja, ainda tem alguma espécie de ponteiro com referência deles, e caso não tenha nenhum, eles são apagados da memória. O Go faz uso de blocos alinhados. As variáveis são visíveis apenas nos escopos onde elas são declaradas, exceto as variáveis globais, que são visíveis em todo o programa. Os escopos mais externos não têm visibilidade das variáveis internas. O corpo do bloco é avaliado no ambiente que foi definido, associação estática. Avaliação da linguagem. Go é uma linguagem que tem alta legibilidade, alta regibilidade, pouca portabilidade, uma confiabilidade parcial, uma reusabilidade alta e uma boa modificabilidade, que acaba em parte nossa videoaula, e agora começaremos uma parte que apresentaremos alguns códigos, uns trechos de código para exemplificar um pouco do que foi visto nessa videoaula.